que estão aqui presentes com a gente também. Nosso próximo convidado é um grande expert do mercado de inovação, um empreendedor serial, um cara que eu tenho o prazer de acompanhar já há algum tempo e que vai fazer uma apresentação do 0 ao milhão, como abrir seu negócio. Então, com vocês, conheça agora as 5 técnicas para aumentar muito a chance de sucesso do seu negócio. Peço palmas para o Rodrigo Bindes. Obrigado você, cara. Vamos lá, pessoal. Obrigado. Bom, eu trouxe aqui hoje algumas ideias de startup que eu aplico e que eu sugiro que vocês apliquem nos negócios reais, né? E aí eu trouxe esse título aqui do 0 ao milhão para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Vou falar um pouquinho de mim, mas o foco aqui não é falar de mim. Eu tenho algumas empresas, uma delas é a NutriFresh, é uma empresa de refeições congeladas, que a gente tem hoje 5 lojas e uma indústria de refeições congeladas. Eu tenho a Confeitaria da Torre, que é uma empresa de sobremesas congeladas. Eu sou sócio investidor da Rede Girafas. Eu tenho uma empresa de lançamentos digitais, que são infoprodutos. E tenho também uma empresa especializada hoje em marketing para restaurantes, tá? Esse daí é um dos nossos produtos lá da Confeitaria da Torre. Você encontra hoje nos mercados praticamente no Brasil inteiro. Pão de açúcar, enfim. Bom, eu queria trazer para essa palestra aqui um pensamento, né? Eu fico vendo assim, muita gente que é empregada, que tem hoje um emprego, um salário e que fica trabalhando ali 5 dias por semana para poder curtir o final de semana ali, aqueles 2 dias de final de semana. A pessoa trabalha dos 20 aos 60 e poucos, né? Vive e tal, e acaba que fica infeliz no trabalho. Eu conheço muita gente que é assim, que às vezes tem vontade de empreender e não sabe, não conhece, não tem coragem. E aí eu vou trazer aqui algumas dicas para quem quer realmente dar esse passo para começar a empreender, tá? E não precisa necessariamente sair do emprego e pedir as contas e arriscar a sua vida, né? Seu emprego, seu salário e tudo mais. E aí eu sempre falo que a gente tem que trabalhar com o que a gente ama, né? Porque a gente não pode ficar esperando esses 5 dias para curtir os 2 dias do final de semana a vida inteira. E aí eu queria trazer aqui algumas ideias para mudar um pouquinho a lente de vocês de como enxergar o mundo, né? Para a gente ver possibilidades talvez que a gente não enxergue hoje, para a gente passar a enxergar oportunidades de negócios na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Aí eu sempre me pergunto, pessoal, se eu tivesse 20 minutos com o Rodrigo de 20 anos atrás, né? Qual que seria a pergunta que eu faria? Qual que seria o conhecimento, na verdade, que eu ia passar, né, para esse Rodrigo de 20 anos atrás, para poder encurtar caminhos? Aí eu fiz uma espécie de um compilado aqui, uma série de ideias para poder passar para vocês como dicas de como começar esse negócio e ter menos risco, né? E aí eu sempre digo, empreender de verdade é sempre um risco, né? E a ideia é que a gente tentar ter alguns passos para poder diminuir esse risco e ter mais sucesso, mais chance de sucesso no seu negócio. Então vamos lá, pessoal. Por que a maioria dos negócios falham, na minha opinião? E eu tenho visto aí vários negócios falhando. É porque muitas vezes as pessoas não validam as ideias antes de começar de fato a investir e a construir o negócio. Elas vão construindo, criando um produto que muitas vezes não é validado. Então, um dos grandes problemas de empresas falharem é justamente por conta disso. Aqui tem alguns grandes exemplos, né? O Segway foi assim, uma grande falha da indústria. Teve esse telefone da Motorola que pegava no mundo inteiro, também foi uma grande falha da indústria. Eles criaram um produto que nunca vendeu, nunca deu certo. Foi uma grande derrota para essas empresas. E aí eu trouxe aqui essa ideia, né? Que as empresas em geral, as pessoas, elas gastam muito tempo, muito esforço, muito dinheiro para desenvolver, muitas vezes, um produto que é errado. Ele não vai ser vendido, ele não vai ser, enfim, não vai dar certo no mercado, né? Como é que geralmente as pessoas fazem? Elas desenvolvem um produto, pensam numa ideia, acham que vai dar certo, acham que vão conseguir vender esse produto, desenvolvem esse produto, passam lá 1 ano, 2 anos desenvolvendo. Eu fico vendo muita gente que chega até mim e fala assim, desenvolvi aqui um aplicativo. O cara já gastou milhões, né, centenas de milhares de reais muitas vezes, gastou 1, 2 anos da vida dele desenvolvendo um aplicativo, e aí quando vai ver o negócio não desenrola, não anda, não vende. E aí, pessoal, qual que é o objetivo aqui nosso, né, e de qualquer empresa, né? É criar um produto que a gente consiga vender, de fato, né, que as pessoas comprem. E para isso a gente precisa validar a ideia, né, o produto, antes de investir. E esse daqui é um conceito muito forte nas startups, que é o MVP, né, que é o mínimo produto viável, que a gente tem que criar antes de fato, investir uma grana maior e um tempo maior e um esforço maior nesse negócio.
E muita gente, outra coisa que eu gosto de falar também é o seguinte, não precisa necessariamente estruturar a empresa antes de criar o produto. Você pode criar o produto, testar, para depois, de fato, estruturar a empresa. Porque estruturar a empresa também é caro e você tem que investir muito esforço para isso, né? CNPJ, enfim, tem muita coisa que você precisa. Você precisa ter dinheiro, precisa ter CNPJ, você precisa muitas vezes largar seu emprego. É uma coisa que eu sempre recomendo para quem está começando, que não largue o emprego. Faça em paralelo. Eu sempre falo das duas canoas, né? Você coloca um pé em cada canoa. Quando uma delas deslanchar, aí você salta com os 2 pés para a canoa do empreendedorismo, né? Então, você não precisa, de fato, largar o seu emprego para poder arriscar seu negócio ali, sua vida. O que você precisa, de fato, nesse primeiro momento? É entender e descobrir um problema para ser resolvido, né? E esse problema pode estar na sua frente, muitas vezes, e eu vou dar aqui algumas dicas de como você pode enxergar isso, né? Primeira coisa, o que você poderia fazer de graça, o que você faria de graça que você poderia, de repente, começar a cobrar? Por que as pessoas te procuram, muitas vezes, para pedir dica, para pedir ajuda, né? Tenta identificar isso. Porque às vezes você é bom em alguma coisa, você não reconhece, você não sabe, você não consegue perceber isso. Então, por que as pessoas às vezes te procuram para pedir dica, para pedir ajuda, né? O que você poderia fazer hoje, né, que você já faz muitas vezes, que você poderia cobrar por isso, né? Essa é uma das formas. Você precisa entender também, às vezes, quais são os seus hobbies, porque às vezes um negócio seu pode estar ligado ao seu hobby, tá? Pessoal, quem quiser, depois eu posso mandar a apresentação, é só entrar lá no meu Instagram, mando por direct, @RodrigoBindes, tá? E eu posso mandar para vocês a apresentação. Uma outra pergunta é, o que você gosta muito de fazer? Pode não ser um hobby, né? O que você gosta de fazer? Pode também ser uma possibilidade para você tentar entender como que você pode empreender naquela área. E o que você faz muito bem acima da média? Que provavelmente, como eu falei no slide anterior, você já vai ter alguém te perguntando sobre essa questão. O que você faz, o que você pode ajudar essa pessoa e que eventualmente você pode cobrar por isso, né? Aqui eu coloquei algumas dicas, né? Faça 2 listas, né? Seus hobbies, os interesses e o que você faz bem, que você pode identificar, muitas vezes, oportunidades de negócio que você pode enxergar vindo dessas possibilidades, né? Bom, e aí? Identificando essas coisas que você gosta de fazer, que, enfim, que você está ali no seu meio e tudo mais, você precisa tentar identificar também qual que é o problema, a dor ou a dificuldade que você tem na sua vida ou que alguém perto de você provavelmente possa ter, né? Então, alguém, às vezes algum familiar seu que tem alguma dificuldade, algum problema que precisa ser resolvido, você pode propor essa solução, né? Ou às vezes, gente, também eu fico vendo muita gente que fica tentando criar um novo Google ou um novo Facebook. Muitas vezes a gente não precisa recriar ou criar do zero alguma coisa muito inovadora. Na verdade, às vezes você pode só agregar um serviço ou uma qualidade diferente no produto já existente. E existem várias empresas que fazem isso muito bem, né? E eu sempre digo que você tem que se apaixonar por um problema. Você tem que tentar resolver um problema que existe no seu meio ali para poder você ganhar dinheiro com isso, né? Qual que é a dor que você consegue identificar e que você precisa resolver? Você tem que tentar identificar isso no seu meio, né? Muitas vezes as pessoas criam ideias, né, da cabeça sem testar. Isso é super comum, como eu já falei, tá? Então a gente tem que evitar fazer isso. A gente tem que, na verdade, perguntar para as pessoas, sair para a rua, gastar sola de sapato para entender quais são as dificuldades que as pessoas têm e qual seria esse produto que, de repente, você poderia oferecer para resolver essa necessidade deles. Aí o que eu falei, precisa reinventar a roda? Não. O Nubank é um ótimo exemplo disso. O cartão de crédito já existe, sei lá, há 30 anos. O que o Nubank fez? Ele começou a trabalhar melhor o atendimento, o aplicativo, ele entregou uma experiência para o usuário muito melhor, né? Então, assim, ele não inventou nada diferente, ele não é inovador. Ele só tem um atendimento melhor e uma jornada ali para o cliente mais simples, né? Porque tem um aplicativo ali e tal, que agora os outros estão tendo também, mas do Nubank é muito superior. Então, essa é um bom exemplo de como fazer. Eu sempre digo, pessoal, que empreender não é uma corrida de 100 metros. Muita gente fica tentando assim, 1, 2, 3 meses e desiste. Não, é uma maratona, é uma coisa muito mais longa do que vocês imaginam. Eu não vou resolver um negócio, não vou identificar um problema da noite para o dia. Isso daí é tentativa, conversando com gente, é indo para a rua, é conversando, não tem jeito, não tem outra forma. É uma maratona realmente. Bom, e aí eu trouxe aqui algumas técnicas de validação de ideias que vocês possam ter tido com aquelas outras possibilidades que eu listei mais cedo, né? Uma delas,
é você vender o produto antes de ter o produto, né? E isso daí, várias empresas fizeram isso. Tem aqui um exemplo que o início da Amazon foi... um bom exemplo, o da Amazon eu vou falar depois. As imobiliárias, as incorporadoras, elas vendem o imóvel na planta antes de ter o imóvel pronto. Então você consegue vender antes de fato ter aquele produto já pronto, né? Isso aí que você pode fazer isso de diversas formas. Você precisa tentar entender como você pode encaixar isso na sua vida e no seu negócio, na sua empresa, né? O que você consegue vender antes de ter o produto para poder testar, para ver se as pessoas têm interesse em pagar por aquilo, né? Outra coisa, intermediação. Você pode, antes de você criar o seu produto, você pode pegar um outro produto de alguma outra empresa para intermediar, para você ver se tem mercado, né, naquilo que você está querendo entrar. Isso aí, gente, pode ser das coisas mais básicas. Se você quiser abrir uma concessionária, quer vender carro, intermedia o carro antes de abrir sua concessionária. Se você quiser vender, sei lá, pão, cria uma banquinha de pão numa feira para poder comprar o pão da padaria, lá da sua esquina, do seu bairro, um pão bom, e tenta vender. Você vai intermediar o pão antes de abrir uma padaria. Então, esse é um conceito que você evita, muitas vezes, investir milhares de reais ou centenas de milhares de reais no negócio antes de fato, abrir. Comprar e revender também é uma possibilidade. Uma coisa é intermediar, outra coisa é você comprar e tentar vender antes de você criar ou produzir um produto, né? E conectar clientes com vendedores, que é praticamente muito parecido com a intermediação. Então, você sabe de alguém que está vendendo alguma coisa, você sabe de alguém que quer comprar, e você conecta essas duas pontas para você tentar entrar naquele mercado que você está querendo entrar, antes de você, de fato, começar a vender um produto que você criou. Você pode fazer essas 3 possibilidades aí com muito pouco dinheiro ou nenhum dinheiro. As Apos, pessoal, é um exemplo muito interessante. As Apos começou alguns anos atrás na internet, lá nos Estados Unidos. O que eles faziam? Eles vendiam sapatos pela rede social, pela internet. Só que isso foi assim, muito antes de ter esse boom de e-commerce, né? O que ele fez? Ele lançou um site, colocou fotos de produtos que ele tirava numa loja lá perto. Quando tinha alguma venda, ele corria lá, pegava esse produto e mandava. Então, ele fez uma intermediação usando um site, de modo que ele não tinha estoque, ele não produziu nada, ele gastou muito pouco dinheiro para botar isso daqui no ar. Essa empresa virou uma das maiores empresas de venda de sapato do mundo e a Amazon depois acabou comprando, né? Esse case aqui é muito interessante. Tem um exemplo que eu criei uma empresa muitos anos atrás, eu acho que tem mais de 20 anos, que era pão em casa. Então, o que eu fazia? Eu oferecia o serviço, hoje até está começando a voltar essa moda, eu oferecia o serviço de vender pão na porta das pessoas. Eu entregava na porta das pessoas o pão todo dia de manhã cedo. Então, a gente comprava de uma padaria, eu não produzia, eu simplesmente fiz um acordo em que eu pegava esse pão, entregava, ensacava bonitinho e tal, e deixava na porta dele. Fiz isso durante muito tempo e deu super certo. E, na verdade, eu não tinha que produzir o pão, não tinha que investir na padaria, não tinha que investir na cozinha, não tinha que ter o padeiro. Eu só comprava o pão e ganhava na intermediação. Uma outra técnica, construir aos poucos. Isso daqui também dá para você fazer de diversas formas, vou trazer aqui só alguns exemplos. Tem essa menina, que é a Milena, que ela criou uma espécie de um restaurante, né, na casa da família dela, durante uma vez por mês, assim. Então, ela criava a experiência de um restaurante, usando a varanda dela. Então, ela criava ali mesa, cadeira, os talheres, o ambiente, ela cozinhava, e ela tinha que ir no mercado comprar as coisas, ela tinha que contratar garçom, ela montava um restaurante ali na casa dela, um dia no mês, para poder fazer esse evento. Ela precisou abrir um restaurante para entender se ela queria abrir um restaurante? Não. Ela fez isso na casa dela para testar antes de... Porque aí você passa por todos os problemas. Você tem que contratar gente, você tem que comprar insumos, você tem que vender o seu ingresso ali do seu evento, enfim. Ela fez isso e tem vários outros exemplos disso que você pode fazer. Tem, por exemplo, um amigo meu que tem um salão de beleza. Ele criou um salão móvel, né? Ele pegou uma Kombi. Você não precisa ter a Kombi, tá? Mas ele, em alguns eventos, ele levava uma cadeira de cabeleireiro e fazia ali, no evento, esses cortes. Ele precisava ter o salão antes? Não. Ele simplesmente podia testar o modelo, poderia ver, por exemplo, poderia procurar cabeleireiro para entender como é que é o relacionamento ali, poderia, enfim, testar o modelo dele em eventos antes de abrir, de fato, um salão, né, completo. Hoje ele tem um salão, eu acho que ele nem faz mais esses eventos, mas hoje ele tem um salão bem famoso lá no Lago. E aí o que eu digo sempre, pessoal, nenhum plano de negócio, nenhum planejamento sobrevive à rua, né, o contato com os clientes. Então é muito importante que você tenha esse contato, e é uma coisa que, por incrível que pareça, é meio óbvio, mas as pessoas não fazem. Elas não vão na rua, não vão conversar com os possíveis clientes para poder entender se realmente faz sentido aquela ideia ou aquele produto.
Então, pessoal, eu sempre recomendo muito, muito, muito que você faça isso antes de criar e de ter qualquer ideia, você conversar para poder ver. Eu recebo praticamente toda semana alguém me procurando para poder falar sobre alguma ideia, algum produto. Eu dou vários feedbacks e a pessoa depois pega esses feedbacks, vai falar com outras pessoas, pega outros feedbacks para poder se faz sentido ela criar aquele negócio ali. Essa banquinha aqui de vender limonada é um bom exemplo disso, né? Eu gosto de usar esse exemplo, né? Porque você pode abrir uma banca de, sei lá, pães, doces, sorvetes em feiras, em eventos. Você pode criar isso daí com muito pouco dinheiro para testar a venda do produto que você quer fazer. Agora, de novo, gente, não estou falando para você vender pão, café, doce, nada disso. Estou falando só para vocês levarem isso daqui para a realidade de vocês. Como é que vocês podem testar a venda do produto? Né? Pode ser, de repente, numa feira, numa exposição, pode ser num evento, enfim, em uma festa. Né? E é o que eu digo, antes de abrir, de fato, a padaria ou a cafeteria ou, enfim, uma sorveteria, venda os produtos para você entender e conhecer melhor o mercado. Aí eu falei aqui, ó, evento, bairro, no trabalho. No trabalho, pessoal, uma ótima forma de você validar. Você, às vezes, vai tentar vender ali o produto para os seus amigos, para os seus colegas, né? E depois você abre um negócio de fato se aquilo ali der certo. Isso daqui, pessoal, também é uma coisa meio que óbvia, mas muitas vezes as pessoas não fazem. Elas tentam dificultar, muitas vezes, os processos de venda. Então, quando eu falo o seguinte, colhe as frutas mais baixas da árvore, são as frutas mais fáceis de você pegar, as que estão mais próximas ali da sua mão. O que isso significa? Para quem que você vai tentar vender? Para as pessoas que estão em volta de você, que já te conhecem, amigos, família, colegas de trabalho, porque essas são as pessoas que são mais fáceis de você ter contato, de vender, de se aproximar. Você não vai primeiro fazer um anúncio na internet para vender para o cara lá na outra cidade, não. Tenta vender para o seu meio ali, no seu condomínio, no seu bairro, no seu trabalho. Né? Essas são as frutas mais baixas da árvore. Como é que a gente está de tempo aí, cara? Tá tranquilo de tempo. Esses são os clientes mais fáceis que eu falei, né, que são os mais perto, família, amigo, vizinhos e tudo mais. Eu trouxe aqui alguns exemplos de ideias simples, que, na verdade, são negócios tradicionais, mas que colocaram outra roupagem, que é um pouco do que eu falei ali sobre o Nubank, que foi o que o Nubank fez. Né? Por exemplo, essa lavanderia aqui lá nos Estados Unidos, o que ela faz? Ela vai na casa das pessoas, pega as roupas e lava em algum lugar. Pode ser sei lá, imagino que hoje eles têm uma estrutura, né? Mas você pode fazer isso na sua casa. Né? Você pode pegar dos vizinhos ali, 10, você quer abrir uma lavanderia, pega ali 10 vizinhos, combina com eles de pegar a roupa, entregar depois o produto pronto ali, passado e lavado. Né? Aqui no Brasil tem essa mania de passar, que ela fez isso, ela virou uma franquia, em que ela criou esse processo de donas de casas que podem prestar o serviço ali para a redondeza do bairro dela. Então, elas pegam os produtos em casa, limpam em casa, passam em casa e depois entregam. Essa franquia aqui, ela já deve estar com dezenas de franquias já vendidas. Outra ideia, por exemplo, uma coisa simples, né? Pintor, né? O pintor, como é que você vende o serviço de pintor? Esse cara aqui fez uma forma diferente de vender, ele está vendendo por cômodo. Né? Ele fez aqui, por exemplo, até 50 metros, vai durar 3 horas, tal, de 50 metros a 80 metros, 5 horas. Ele fez preços fechados por cômodo. Então, é uma forma, pintura é a coisa mais tradicional que existe na vida, ele simplesmente empacotou de uma forma diferente para poder fazer a venda. Isso aqui facilita, na hora de você comprar, a pessoa que está vendendo. Como é que ele poderia fazer isso? Por exemplo, se você quiser abrir uma empresa de pintura, você não precisa necessariamente ser o pintor. Você pode contratar um pintor, vender de uma forma diferente, como eu falei lá atrás da intermediação. Esse daqui também é uma ideia de restaurante, que ele abriu também numa casa. Então, antes de ele procurar um ponto, reformar um restaurante e construir, ele começou a atender em casa. É um exemplo de que você pode fazer e testar um restaurante sem ter que investir centenas de milhares de reais. Hamburgueria, por exemplo, quero abrir um hambúrguer. A pessoa vai lá, constrói uma hamburgueria, gasta milhões também. E ela não faz o básico, que é chamar os amigos para irem ali na sua casa para poder testar o hambúrguer que você quer fazer na sua hamburgueria. Né? Isso aqui é realmente assim, é muito simples de fazer e você vai testar se o produto faz sentido, se tem demanda, se você consegue tratar ali com o chefe, contratar garçom, comprar os insumos, se é fácil fazer o pão, enfim, você vai entender o negócio de fato. Dark Kitchen também é uma grande... na verdade, isso aqui já está bem estourado, né, hoje,
Mas, em vez de abrir um restaurante, você pode, muitas vezes, abrir um dark kitchen. Também é uma forma de você, em vez de ir para um negócio mais completo, fazer uma coisa mais simples, com investimento muito menor. Hoje você consegue abrir uma dark kitchen, às vezes, com 30, 40, 50 mil reais, em vez de abrir um restaurante e investir centenas de milhares de reais, por exemplo. Tem as mercearias colaborativas, que tem várias aí, aqui em Brasília tem, em várias cidades grandes. Você pode vender o seu produto ali, você aluga esses nichos, né, de forma que você expõe seu produto ali e consegue vender sem, de fato, ter que ter uma loja para isso. Tem Endossa, por exemplo, né? E isso daqui é interessante. Se você não tem vergonha do seu primeiro produto, você acabou demorando demais para lançar ele. Então, assim, você tem que... porque eu fico vendo muita gente enfeitando demais, arrumando demais, querendo fazer um negócio muito, muito, muito arrumado, muito perfeito, e a pessoa perde o timing, né? Então, se você não tem... Você tem que ter coragem de botar o produto na rua, mesmo que ele não esteja perfeito, 100% pronto, né? Se você não teve vergonha do seu primeiro produto, é porque você realmente pode ter demorado a lançar ele. Eu sempre gosto de falar que a internet, claro, mesmo produtos físicos, você tem que usar a internet, né? Essa frase que eu acho que é muito interessante. Use a internet para vender, não necessariamente venda pela internet, né? Que é uma coisa que as pessoas acham que tem que vender tudo online. Não. Você pode fazer o marketing pela internet, mas não necessariamente você precisa vender por lá. Eu trouxe aqui uma ideia de um negócio que eu criei alguns anos atrás. A Nutrifresh ela é uma marca de congelados, de comida congelada. A gente não fazia nada de papinha. E aí eu falei, cara, será que papinha vai fazer sentido? Isso vários anos atrás. Aí eu criei uma página no Facebook na época, isso aqui é muito antigo, né? Se fosse hoje eu faria no Instagram. Eu criei essa página, fiz um anúncio e fiz uma pesquisa, né? Eu recebi, sei lá, 100 respostas com a pesquisa para validar se as mães comprariam papinhas. Na verdade, o que eu queria validar era se elas comprariam só papinhas orgânicas ou se elas comprariam sem ser orgânicas também. E eu consegui validar. Eu descobri que ninguém pagaria mais na época, tá? Ou poucas pessoas pagariam a mais pela papinha orgânica. Então, eu validei gastando, sei lá, 100 reais para saber se as pessoas pagariam por comida orgânica para beber, né? Então, se eu lançasse esse produto eventualmente, eu não ia lançar o orgânico. Imagina se eu tivesse que desenvolver tudo, né, desde comprar lá do fornecedor orgânico, fazer embalagem, criar receita, para depois descobrir que não pagariam mais caro pelo produto orgânico, né? Hoje, provavelmente isso aqui mudou, tá? Isso aqui já tem muitos anos. Na época eu validei dessa forma. Essas plataformas que tem na internet, também elas facilitam muito isso tudo que eu falei, né? Então está cada dia mais fácil. Tem iFood, Rappi, Elo7, Mercado Livre, OLX, enfim. Todas essas plataformas você consegue colocar lá em, sei lá, 10 minutos você senta, você consegue colocar no ar um produto para vender, né? Aí você consegue também testar várias coisas, né? Tem milhões de outras plataformas, eu trouxe aqui só alguns exemplos, tá, para vocês, né? Então, pessoal, a minha sugestão é que você sempre comece um negócio usando pouco ou nenhum dinheiro, tá? E que entenda muito essa mudança do mundo online e do mundo offline, como é que está acontecendo essa conexão. Por que disso? As pessoas muitas vezes ficam pensando só em criar negócios online, mas o mundo físico ainda existe, as pessoas continuam tendo que comer, fazer tudo no offline, né? Só que o online, ele serve, como eu falei mais cedo, muito para você usar para vender os negócios, os seus produtos. Então você tem que entender muito bem como que você vai encaixar as duas coisas. E, pessoal, uma outra coisa que eu fico vendo muita gente, muito empreendedor que está começando, ele fica com medo de falar da sua ideia, com medo de que alguém vai roubar, tá? Eu vou falar, eu acho que isso daí é uma besteira do mundo, eu acho que você tem que botar a boca mesmo no mundo, tem que falar da sua ideia para ver se as pessoas compram a sua ideia. Não fique com medo, né? Não fique com medo de falar da sua ideia. Quanto mais você fala da sua ideia, mais ela vai ser concretizada, mais ela vai se tornar realidade, né? E aí você também consegue pedir feedback, porque se você não vai falar a sua ideia para ninguém, como é que as pessoas vão te dar feedback? Então, você tem que falar realmente para ver se as pessoas, o que elas falam, o que elas acham, né? Qual que é a percepção delas sobre a sua ideia, né? E, como eu já falei, você sempre usar muito a sua rede de contatos, né? Ver com quem que você pode se conectar, às vezes pedir ajuda de amigo para se conectar com uma outra pessoa. É muito mais fácil, quando você vai precisar de ajuda de alguém, você ter uma conexão entre ela e você. Você não vai simplesmente bater na porta sem conhecer a pessoa. Isso é muito mais difícil. É possível também, mas é mais difícil. Então, use a sua rede, peça ajuda para as pessoas que te conhecem e que você sabe que conhece outras pessoas para você ter acesso a elas, né? Então, pessoal, com isso tudo que eu falei para vocês, vocês vão ver que vocês vão aprender muito, investir pouco e ganhar experiência. E entender se faz sentido vocês realmente abrirem um negócio, investir naquela ideia ou não.
e é o dever de casa que, infelizmente, ninguém faz. Por isso que a gente vê tanta gente falindo e simplesmente não fazendo esse dever de casa, né? Bom, pessoal, tá aqui minhas redes sociais. Se vocês quiserem essa palestra, eu mando os slides, tá? Para vocês. Lá no meu Instagram, Rodrigo Bindes. E é isso. Aí eu queria abrir agora para perguntas. Se alguém tiver alguma ideia, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma... Tudo bom? Nada? Todo mundo já... Fica à vontade, pessoal. Nada? Então tá bom. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês no negócio de vocês. Uma ideia, uma pergunta. Qual que é a maior dificuldade para empreender? Nossa, são muitas. Principal, se eu fosse escolher uma, eu acho que a maior dificuldade para quem está começando é vendas. Porque muitas vezes ela nunca vendeu nada. Então, isso tudo que eu falei aqui, você vai testar de alguma forma você vender aquele produto. Porque não adianta você ter um produto se você não vai vender. Porque assim, a empresa só funciona com venda. Você tem que ter venda. Então, venda é uma coisa muito importante que as pessoas não dão valor na importância da venda. Venda e marketing, né, que antecede um pouquinho a venda. Eu acho que são as duas grandes dificuldades das pessoas. Porque às vezes elas têm produtos bons, eu já vi milhares de pessoas com produtos maravilhosos que não dão certo, porque elas não sabem vender. Eu acho que talvez essa seja a maior dificuldade das pessoas. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então tá bom. Obrigado, gente. Valeu.